Oi, alunos! Hoje nós faremos geografia na apostila e no caderno. Então, eu preciso que vocês abram na página 30, onde diz as mudanças nas formações vegetais nativas brasileiras. Então, no decorrer desse bimestre, a gente conheceu vários biomas, vários tipos de vegetações e ambientes aqui do Brasil. E agora nós vamos observar um pouco das mudanças que vêm acontecendo. Então vamos fazer a leitura do texto e de acordo com o texto nós vamos fazer algumas atividades. Então ali diz assim: durante o processo de ocupação do território brasileiro, muitas áreas com vegetação nativa foram modificadas pelas atividades humanas para a exploração de madeira, cultivo das terras, criação de gado e para a construção de cidades e estradas. Então a gente sabe que desde que o Brasil foi ocupado, as terras, as vegetações vêm passando por grandes transformações de acordo com a necessidade da população. Então, atualmente, pouco resta da floresta atlântica e da floresta de araucárias, as primeiras a serem devastadas no Brasil. O desmatamento, as queimadas e principalmente a criação de gado já destruíram uma parte da floresta amazônica. Isso também ocorre nas formações vegetais da caatinga e do cerrado, as quais são intensamente desmatadas para a prática da agricultura e da pecuária. Então vocês estão observando ali 4 imagens. A primeira é a criação de gado na floresta de araucárias, lá em Santa Catarina. A segunda mostra o crescimento das cidades, que avançou sobre a área da floresta amazônica. Essa foto foi tirada no Rio de Janeiro. A terceira mostra o desmatamento e queimada na floresta amazônica, lá no Amapá. E a quarta mostra a área desmatada no Cerrado, foto tirada no Mato Grosso. Observando essas imagens, a gente observa então que existe ali criação de gado, que existe ali no Rio de Janeiro uma grande quantidade de área urbana e vemos também o desmatamento, tanto no Amapá quanto no Mato Grosso. Então, na seção lápis na mão, tem a atividade número 1, que diz: observe os tipos de vegetação brasileira no mapa Brasil Vegetação Natural, depois compare os 2 mapas e responda as questões propostas. Então é bem importante vocês observarem esses mapas e a legenda, onde diz ali Brasil Vegetação Natural, como era, e Brasil Vegetação Natural Atual, como está. Gente, é muito importante observar e perceber a diferença e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Teve muito desmatamento, muitas mudanças. Então, observem ali na legenda as cores e as vegetações. Então, ali tem Caatinga, Capinarana, Campos, Cerrado, Chaco Sul-Mato-Grossense, Floresta Amazônica, Floresta Atlântica, de Araucárias e vegetação litorânea. De acordo com esse mapa, com essa observação, nós vamos responder ali algumas questões. Então, na letra A, que formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro, que mais tem de vegetação? B. Que formação vegetal natural predomina na unidade federativa onde você mora? Unidade federativa é o nosso estado, que é o Paraná. Observem no Paraná qual é o tipo de vegetação que se predomina e anotem na letra B. Letra C. Que formações vegetais foram mais devastadas? E por que você acha que isso aconteceu? Letra D. Cite 4 unidades federativas, ou seja, 4 estados, onde predomina a área que mostrou transformações. E essas transformações ocorridas pelo ser humano. Então, ali tem a palavra antropizada. Essa palavra significa as transformações exercidas pelos seres humanos. E na página 32 tem a atividade número 2. Compare o mapa Brasil Climas, página 24, com o mapa Brasil Vegetação Natural, da página 31. Depois, analise as imagens a seguir associando o clima à respectiva vegetação. Então, vocês vão ter que olhar o mapa da página 24 com o mapa da página 31 para conseguir observar e identificar o que está pedindo. Então, ali, letra A.
Clima equatorial. B. Clima tropical semiárido. C. Clima tropical. E D. Clima subtropical. Sabendo disso e observando as imagens, vocês vão colocar qual dessas imagens é o clima equatorial, qual dessas imagens é o clima tropical, e assim sucessivamente. E na última parte, onde diz o que estudei, pede ali para vocês organizarem esse esqueminha no caderno e responderem. Então ali tem um esquema onde diz clima, o que define as zonas climáticas da Terra, quais são as zonas climáticas da Terra e os climas brasileiros. E sobre as formações vegetais naturais, o que são? Quais são os fatores que interferem nos tipos de vegetação? E quais são as principais formações vegetais do Brasil? A professora deixou um arquivo para vocês, bem organizado, onde vocês vão abrir esse arquivo e vão copiar essas questões do arquivo no caderno de geografia, respondendo essas questões. Então não precisa copiar este esquema da página 35, porque a professora deixou organizado nesse arquivo. Então, novamente, abrir o arquivo, abrir o caderno de geografia, copiar essas questões e responder. Lembrando que, para responder, pensem, organizem, abram nas apostilas, nas páginas que vocês precisam encontrar as respostas e anotem de acordo com o que você sabe, com o que você estudou. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Lembrando que hoje vocês também farão aula de filosofia. Boa atividade!